Olá, hoje nós vamos conversar com a doutora Sama Jaber, psiquiatra e psicoterapeuta nascida na Palestina. A doutora Sama atua no cuidado em saúde mental de pacientes que vivem em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia. Um trabalho que traz muitas lições para quem atua no SUS. Além da doutora Sama, nós também vamos contar com a presença do doutor Antônio Jorge, médico psiquiatra e sanitarista, ex-secretário municipal e estadual de saúde, atualmente consultor do CONASEMS. Bem-vinda, doutora Sama. Thank you. Pleased to be with you. Bem-vindo, doutor Antônio Jorge. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Bem, doutora Sama, eu gostaria de começar pedindo que a senhora falasse um pouco sobre a sua área de atuação e a sua expertise, a sua experiência em saúde mental. I'm a psychiatrist and I'm also trained in several psychotherapies. And my basic work at the Palestinian Ministry of Health is the head of the mental health unit, which supervises mental health activities across the West Bank. I come from East Jerusalem, and I have some clinical activities in East Jerusalem and the West Bank as well. So as part of my work at the mental health unit, we also develop national plans for mental health national response to national mental health response to crisis intervention, and national suicide prevention plan. In Palestine, mental health professionals are very few, so we recruit many people in the helping professions like doctors and nurses and educators and counselors to play an important role in school mental health and in the integration of mental health in primary health care. So on the one hand, I supervise all these activities, but I am also a clinician who receives patients in a clinical setting. Muito obrigada, doutora Sama. Doutor Antônio Jorge, na visão do senhor, como que a experiência da doutora Sama pode contribuir com o trabalho dos profissionais do SUS na saúde mental aqui no Brasil? Nós temos no Brasil também desafios muito grandes, doutora Sama, do ponto de vista da estruturação das ações de saúde mental junto à atenção primária, os desafios conceituais e operacionais da prevenção e promoção de saúde em saúde mental. Há muito ainda que se produzir do ponto de vista teórico e prático nessa área. Nós herdamos um saber médico especialista e precisamos migrar para um saber mais horizontalizado de todas as disciplinas que atuam na atenção primária. Então, eu acredito que a experiência da doutora Sama, principalmente dadas as vicissitudes, particularidades do território ocupado, da Cisjordânia, faixa de Gaza, que trazem seguramente tensões coletivas, podem ser para nós um aprendizado muito grande, que guardadas as diferenças, nós temos também territórios conflagrados por conflitos, ocupados, com um governo paralelo, as periferias, as nossas grandes cidades. Nós temos também sobre aquelas populações uma situação de pressão social muito grande, onde vige a lei do tráfico ou das milícias. Então, nós podemos observar, sabe, doutora Sama, aqui também em periferias de grandes cidades, a vigência de aspectos de opressão coletiva, de tensão coletiva em territórios que eu imagino, guardadas as proporções, pode se assemelhar do ponto de vista dos desafios de produzir saúde mental, atenção em saúde mental, como a senhora tem feito aí no seu território. Doutora Sama, a senhora fez uma análise do conceito de saúde mental aceito no Ocidente e como ele pode ser limitado. O que precisa ser revisto, então, nesse conceito? Well, many parts. First, I want to say that mental health is conceptualized through the biopsychosocial model. And I think in the peripheries that you mentioned, and in the Palestinian territories, the social is very heavy component that impairs the well-being and the mental health of people.
in the social, there is political violence, there is lack of justice, there is absence and violation of human rights, and those elements contribute a lot to the generation of illness, sickness, disease, in addition to the impairment of the well-being of people. The definition, the WHO definition of mental health, talks about achieving one's potential. But when there are very serious economic limitations on movement, for example, on people's ability to move from one place to another, to travel for education. So, of course, many people in an oppressive situation, they are outside the scope of the definition of mental health. That's why I think that in oppressed countries, in oppressed places, we need to have our own definition of mental health. There is another part also. In the practice of mental health, we, for example, in Palestine, most of our professionals are trained in the West and they come back and try to practice here. And there are many challenges that we face in our practice. The emphasis on individual psychotherapy is mismatching with our need to meet the collective pain of people. We can imagine in a situation like in Palestine, most of the pain comes from the collective experience, the political experience. And this collective trauma can best be reprocessed collectively within groups of children, groups of bereaved mothers, groups of professionals who work on the front lines in confrontation with traumatic events. There is also the assumption of homeostasis. In Western psychiatry, for example, you want to go back from to the previous, you want to rebound to get the situation before a trauma happened. But in the situation of Palestine, where we have protracted trauma and long-term violence, you can imagine that people don't want to go back to the pre-morbid situation, which is also oppressive. They want to change power structure completely. So those are just a few examples of the challenges that we face with the Western conceptualization of mental health. There are a few more that I can elaborate on later on. Bem, doutor Antônio Jorge, ampliar o conceito de saúde mental, então, poderia contribuir para a forma como ela é tratada no SUS? Eu agradeço muito a exposição didática da doutora Sama e acho que é uma verdade universal, né? Nós temos, como eu dizia, em territórios onde vige uma situação de opressão, de dificuldade de ir e vir, né? Insisto, guardando sempre as diferenças, as vicissitudes do que nós estamos falando, dos territórios lá e aqui, mas esse é um grande desafio. Aqui também, doutora Sama, a gente parte muito do conhecimento para a prática clínica, do conhecimento tradicional, médico, curativo, né? Mesmo com todo o êxito da reforma psiquiátrica brasileira, que é um capítulo bastante glorioso da saúde no Brasil, nós conseguimos superar em grande medida as estruturas manicomiais, excludentes, mas eu posso dizer como técnico da área que ainda há um deserto de produção de conhecimento dessas práticas coletivas de saúde mental. Os profissionais, de modo geral, continuam atuando muito com essas práticas individuais, tanto do ponto de vista psicoterápico quanto do ponto de vista médico. E nós estamos numa fase realmente de produção teórico-conceitual para pensar novos approaches, novas abordagens. Um dado rápido para ver a relevância desse desafio. A gente sempre, quando pensa em epidemiologia, pensa muito em mortalidade, né? Depois começamos a pensar em anos perdidos de vida, mas há um indicador que eu acho que é muito caro à saúde mental, que são os anos perdidos por incapacidade.
são aquelas pessoas que não perdem a vida, mas ficam incapacitadas para uma vida produtiva. No nossa carga de doença nacional aqui do Brasil, quando nós vamos analisar os anos perdidos por incapacidade, está exatamente no capítulo da saúde mental, principalmente com as distemias, depressões, os abusos de substâncias, o maior volume de anos perdidos por incapacidade, que tem um enorme impacto do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e muitas vezes um efeito catastrófico para as famílias, né? Então, essa magnitude do dado epidemiológico, de uma alta prevalência desses agravos, desses transtornos, eles precisam merecer realmente estratégias coletivas, né? E eu acho que a escola é um locus disso, importantíssimo, né? Acho difícil pensar essas alternativas também sem pensar o contexto geral de cidadania, né? Acaba sendo uma visão politizada, né? Porque os determinantes sociais que estão envoltos na geração do sofrimento mental dessas populações, eles só vão ser transformados com grandes ações políticas e transformação da sociedade. Então, é um desafio de grande magnitude e, insisto, desafio também do construir conceitualmente e da prática, né? Grupos terapêuticos são importantes, abordagens que levam em consideração a reconstrução de vínculos sociais no território, uma escuta diferenciada, que não é essa escuta clínica, meramente voltada para a ideia de um diagnóstico e tratamento. E só para concluir nessa longa intervenção, eu queria até saber da senhora um desafio que nós temos grande aqui no Brasil. Talvez nós tenhamos aqui no Brasil os maiores índices de prescrição de psicotrópicos, principalmente benzodiazepínicos. Nós somos campeões aqui do clonazepam, do diazepam, do bromazepam. Em termos mundiais, nós somos consumidores importantes. E um desafio que eu vejo nessa nova prática de saúde mental na atenção primária e no território, inclusive o desafio da desprescrição, da retirada desses remédios que muitas vezes cedam o sofrimento, mas não levam a pessoa a uma atitude de mudança do seu real status, né? Então nós temos muitas iatrogenias e também uma iatrogenia social e coletiva pelo abuso de uso desses psicotrópicos, né? Imagino que a senhora poderia comentar essa frase, então, que o Dr. Antônio Jorge questionou em relação aos medicamentos? That's a problem, I think, in the practice of mental health with oppressed groups. It is easy to pathologize them. It's easy to consider symptoms that stem from the reality as pathological symptoms. And sometimes it is difficult to differentiate between unhappiness and social suffering on the one hand and depression on the other hand. We know that medications don't treat feelings, and people need to regain their agency to affirm themselves in order to be able to change their much of their situation that is not a pathological situation. In Palestine, we have this experience of the easy pathologization of people. Many surveys conducted by NGOs concluded that a vast majority of Palestinians suffer from depression. For example, a study by the World Bank 2023 concluded that 71% of people in Gaza, this was before the latest events after October. So in better times, they concluded that the vast majority of people suffer from depression. Imagine if we medicate all these people. I think we need to revisit the methodology of research, epidemiological research, that are easy to pathologize people and produce unusual numbers about a community that suffers from political oppression. The less we want to talk about politics, the more we are quick to pathologize. And I think
in mental health, we need to talk more about politics. We need to dare raise questions about the political situations in order not to jump to easy pathologization of people. I want to give a few more examples from Palestine. Many of the young activists, children who would react to provocation, they got a diagnosis of oppositional defiant disorder and early psychopathy. Some of the people who were participating in demonstrations and ended up being shot at and killed, media described them as suicidal to come near the fence in Gaza. Some of the people who were on hunger strike as a form of political resistance were described also to be suicidal. So I think that we need to be critical in places where politics bring a lot of psychological pain and suffering, and to be careful at not labeling and pathologizing the behaviors that want to show people's agency and affirmation of themselves. Of course, the more we pathologize, the easier we will go to medication to help people sedate their suffering and their pain. Isso nos leva ao próximo ponto. Doutora Sama, doutor Antônio Jorge, eu gostaria de ouvir de ambos como que o senhor e a senhora entendem a relação entre o contexto social e a saúde mental. A senhora, primeiramente, por gentileza. As I said earlier, the social and political reality plays a very important role in the biopsychosocial model of mental health, where in places where there is political suffering and social suffering, poor economy, repression, the social aspect is something that we need to pay attention to. And usually, if we fail to recognize the impact of social suffering, we will end up playing with the biology of people through medication. This is very common in Palestine because the political and social suffering is very vast. So we train our health professionals and mental health professionals to pay attention to the social part and to try to provide social solutions rather than medical ones. But when repression is very high and mental health professionals are tight, they are handcuffed, and they fear to talk about the political situation. They are tied by political neutrality, and they cannot address the social suffering in order not to betray these premises in mental health, neutrality and impartiality. I think it will be easier to provide unnecessary interventions, including medical interventions. And in my opinion, this is a misunderstanding of neutrality. Neutrality means that a therapist should provide service to anyone, regardless of which religion, which political party they come from. But as citizens and as human beings, we cannot be neutral about sexual abuse of children. We cannot be neutral about domestic violence. And of course, we cannot be neutral about genocide. So now Palestinians express their dismay and big disappointment from the complicity of some NGOs and mental health professionals who avoid to address the political situation in Palestine that is generating a lot of suffering and a lot of trauma. And the way we understand mental health is that mental health professionals, they need to step up and take a role in advocacy,
exactly like they talk about domestic violence and the bad consequences of sexual abuse, we expect them to talk about the genocide and the traumatic atmosphere and the traumatic environment that can be created by genocide. E como que o senhor avalia, então, o contexto social e a saúde mental aqui no Brasil, essa relação? Nós, assim, já tangenciamos isso na fala anterior, mas é muito clara a relação, né? Nós temos algumas particularidades na saúde mental e uma delas importante, para se afastar um pouco do sentido estritamente médico da visão, né, da saúde mental, é entender que na saúde mental pode haver sofrimento sem doença, né? Essa é uma questão muito importante. Os profissionais são treinados para ver doença e, a partir da doença, tratar a doença. Quer dizer, é quase que uma máxima falsa de que eu não trato o que eu não diagnostico, né? E, na realidade, muita coisa não é para ser diagnosticada do ponto de vista médico, mas sim do ponto de vista social. E muitos sofrimentos, insisto, eles não emanam de doença. Eles emanam do conflito existencial, muitas vezes originado nessas contradições do território. Nós temos situações de opressão, mais uma vez, distintas em relação à Palestina, mas muito assemelhadas do ponto de vista do impacto sobre a sociedade. Nós temos um racismo estrutural no Brasil muito forte. Nós temos uma população negra e parda, que é praticamente 50% da população, que sofre o racismo estrutural, e isso se abate sobre as pessoas e com implicações na sua homeostase emocional. Nós temos uma situação de violência doméstica, de violência contra a mulher, um número de feminicídios altíssimos no Brasil, e as pessoas convivem com essa situação e acabam desenvolvendo sofrimento, muitas vezes até um sofrimento suficiente para gerar uma doença, mas um sofrimento que tem a ver com determinantes sociais e não biológicos, e que, portanto, a abordagem para se superar esse sofrimento, ela tem que elevar o patamar de consciência pessoal de quem sofre sobre o porquê está sofrendo. E isso é sair de uma posição de normalização desse sofrimento. Muitas vezes a saúde mental e a psiquiatria se prestam à manutenção de um status de opressão, quando não trabalham isso, ela chamou de conversar sobre política, né? Quando não trabalham essa politização desse sofrimento e essa visão, né? Nós temos grandes populações, grandes contingentes populacionais à margem de um pleno exercício cidadão que sofrem, né, e que têm nos determinantes sociais muitas vezes as contradições existenciais que levam a esse sofrimento. Então, as equipes de saúde mental, elas realmente têm que ter essa visão para além de um modelo biomédico, para essa visão biopsicossocial, né, que leva em consideração todas essas determinantes sociais de um território, que são singulares, mudam de território para território, né, para que possa se entender o sofrimento e ter a melhor abordagem, né? Nós aqui na nossa história recente, com o movimento da reforma psiquiátrica, tivemos, insisto, um capítulo glorioso da reforma sanitária brasileira, tiramos muitos, milhares, talvez centenas de milhares de pessoas de uma opressão, de uma ausência de cidadania, pessoas que estavam excluídas em grandes manicômios, mas eu sinto hoje no Brasil uma necessidade de uma reforma psiquiátrica de segunda geração. Essa que não luta mais contra os hospitais psiquiátricos que se extinguiram no Brasil, praticamente, não existem grandes manicômios, não existem, naquele sentido tradicional das instituições totais, já não existem mais, mas existe a cultura manicomial ainda, né, de exclusão das pessoas que sofrem mentalmente, que sofrem discriminação por isso, né? E nós precisamos, de fato, construir práticas inovadoras para atingir essas pessoas, atingir esses contingentes populacionais, e elas não guardarão muita relação com a prática médico-curativa, que, de resto, é importante, deve existir,
Os grandes quadros psiquiátricos existem, os medicamentos são importantes em algumas nosologias psiquiátricas, mas o sofrimento mental e a manutenção de uma população saudável do ponto de vista da saúde mental não depende disso, depende de transformações sociais, que são sempre muito desafiadoras também. Bem, como os dois especialistas já descreveram, os determinantes sociais também estão muito ligados ao contexto, ao território onde as pessoas vivem. Eu gostaria de saber, então, de que forma profissionais de saúde podem identificar e atuar sobre esses determinantes que impactam a saúde mental da população. Doutora Sama? For example, in Palestine, we always address social determinants of health. In Gaza, before the ongoing war started in October, we realized that a very high level of unemployment, very high level of poverty, above 50%, food insecurity, above 60%, they affect the development of children there. They affect the reproductive health of people. They affect the psychological well-being of people. So advocacy, awareness, involving other people who are not specialized in mental health or health to respond, to provide an adequate response to change the social determinants of health is something that we've been working relentlessly on achieving. Unfortunately, in Palestine, we have little means to change the status quo because this is an occupied state and occupied territories. But we are aware of this situation, and we have been using awareness and advocacy in order to shed a light on their importance. And at the same time, we were trying to make our inner solutions by employing people who are not necessarily costly to the system, highly specialized people. We recruited counselors and teachers to provide school mental health, for example. This is suitable for the situation of a country like Palestine, which is classified by the World Bank as low middle income country. Sometimes we trained religious figures who are highly esteemed and respected by the population. They are usually consulted on people's agony and suffering. We trained them to provide support in cases of suicide, in cases of drug abuse, and in helping people who are grieving due to the political violence. So we are trying our awareness of the limitations and our awareness of the possibilities that are available to us helped us for a long time to deal with the critical situation, the low economy, the shortage in staff, and the overall repressive and oppressive situation of political violence. Now, this was the case before October the 7th, and maybe later on I can say a few things about how things changed after October the 7th. E como que a gente pode traçar um paralelo em relação ao profissional brasileiro para atuar num contexto do Brasil de violência, de insegurança diferente, mas que também existe? Eu acho que é essa necessidade de construção de novas técnicas, de novas abordagens. A doutora Sama fala uma coisa que eu acho muito importante, que nós não nos apropriamos normalmente, que são os recursos da própria sociedade. Como nós falamos de sofrimento mental, não necessariamente doença mental, existem muitos dispositivos da sociedade para acolher pessoas, né? Um exemplo notório são os grupos de autoajuda, de alcoólicos anônimos, Al-Anon, Al-Atin, mas muitas iniciativas religiosas de acolher pessoas, de orientação. É preciso trazer para a nossa vivência de produzir saúde essa necessidade de enxergar o território como um território vivo, que vai propondo as suas soluções também, né? Porque a nossa parceria com a sociedade é fundamental. Nós não podemos extinguir as nossas abordagens ao sofrimento mental
somente com o nosso saber. É preciso ter a humildade de reconhecer iniciativas na sociedade que podem ser acolhidas. E eu queria destacar uma questão também que eu acho que não pode passar em aberto, é que nessas situações de um território que tem uma situação de miséria, de opressão ou desemprego, que propiciam um sofrimento coletivo, lembrar que os profissionais de saúde fazem parte desse coletivo e também sofrem, do ponto de vista da sua saúde mental também, com essas mesmas condicionantes. Então, é preciso também, nessa visão de uma reforma, né, na saúde mental, aí de novas construções, que a gente se preocupe com a saúde mental de quem está cuidando da saúde mental, porque essas pessoas estão inseridas, muitas vezes, no mesmo contexto. E nós vimos isso aqui no Brasil de uma forma muito aguda no episódio da pandemia. Na pandemia foi um momento muito agudo, de grande alcance, né, do ponto de vista epidemiológico, foi uma grande epidemia com milhões de pessoas envolvidas, e nós vimos o sofrimento dos profissionais de saúde. Tivemos que estabelecer estratégias rapidamente para acolher os profissionais, escutas por telefone, grupos terapêuticos para os profissionais de saúde, porque eles ficaram no meio daquele turbilhão, sofrendo a intensidade da pandemia, assim como um cidadão comum, né? Então, é preciso também, quando nós temos uma situação onde o sofrimento está fortemente ligado a determinantes sociais, pensar que esses determinantes estão atingindo também os profissionais de saúde e temos que ter estratégia para acolher também os profissionais de saúde. Excelente. Doutora Sama, os pacientes que a senhora e a sua equipe atendem geralmente estão vivenciando repercussões causadas por situações traumáticas. Quais ferramentas os profissionais de saúde podem utilizar para acessar esses traumas e ajudar os pacientes a lidarem com eles? In general, most of our staff are trained to provide the usual Western tools that have strong evidence in psychiatry. Now, I question their applicability to the Palestinian situation. So our staff are trained to provide psychological first aid within the first 48 hours. They are trained to provide EMDR, trauma-focused CBT. You know, in a situation like what we observe in Gaza, psychological first aid within the first 48 hours is not possible. And we cannot put every Palestinian on therapy chair to provide EMDR or trauma-focused CBT. So we need to invent tools that are suitable to this massive trauma that is affecting everybody. My reaction to this is that we need to be humble and we need to observe what people do to help themselves and try to provide a suitable intervention that matches with their needs. So I want to give you an observation. For example, I observed that many young people who suffer from trauma, from checkpoints, from siege, they speak about dreams of flying, or children speak about their animals, like having a flying animal, an animal with wings. In Gaza, we see people flying kites, in spite of the fact that there are drones and aircrafts that are bombarding them. There was an amazing image of a boy from Gaza, from the neighborhood of Al-Mawasi, in February. His legs are stuck in the mud, but he was flying a kite. So I'm now working on designing a workshop based on kites, Healing Through the Skies, the name of the workshop, where educators can use the theme of creating kites and flying kites and promoting collaborative work among children, using the concept of kites and asking people what do they want to write on the kites, where do they want their kites to reach,
who are they trying to connect with by using the kite? The Palestinian children literature is full of the theme of flying, the concept of flight. So that's my approach. This is not an evidence-based practice like EMDR or trauma-focused CBT or psychological first aid, but this is very contextualized for Palestinians. And I think we mental health professionals who are influenced by Western education, we need to have the guts and dare to try something else that matches with the needs of people. A senhora acha que é possível, então, relacionar esse exemplo para o tratamento de traumas da população brasileira em tragédias climáticas, como no caso de enchentes ou em questões de violência? Nós tivemos uma experiência recente de 2 tragédias em Minas, né, das 2 barragens, né, de Brumadinho e Mariana. E eu, coincidentemente, semana retrasada, estive visitando o distrito que foi soterrado pela lama em Mariana e conversando com pessoas daquele distrito. Inclusive com uma pessoa muito em particular que me ajudou a salvar muitas vidas, pegou sua moto, e ela foi a sirene que não existia da Samarco, né? E com isso ela salvou muitas vidas. E essa pessoa passou por um trauma muito grande, morreram pessoas da comunidade, era uma comunidade centenária, pequena, que foi soterrada, né, pela lama. E é muito curioso ser despertado aqui pelo que a doutora Sama está dizendo, porque lá, até por obrigações legais da mineradora, né, que teve que comparecer com muitos recursos, montar posto de saúde, foi ofertado para as pessoas tratamento, psicoterapia, mas o testemunho dessa pessoa, ela disse que o que resolveu realmente foi o reagrupamento das pessoas, fazer baile entre as pessoas, mostrar que era possível ser feliz juntos novamente. Então, vê que foi uma situação assim, bastante heterodoxa, nada a ver com o nosso pensamento de médico profissional de saúde, né? Foi a própria sociedade tentando resgatar os seus vínculos culturais, né? Porque essa é uma questão importante, nós estamos inseridos numa cultura, né, que nos sustenta em muitos aspectos. E ali eu fiquei refletindo sobre isso que ela disse e o que eu percebo foi exatamente isso. As pessoas foram buscar um pouco mais de aplacar a sua angústia, a sua tristeza, quando perceberam que os seus vínculos sociais e a sua cultura não estava morta junto com a lama. Então, realmente, utilizar elementos culturais, né, no sentido de fomentar com que as pessoas possam ter, até do ponto de vista do espaço mental, né, a ocupação com atividades lúdicas, culturais, que tenham a ver com a sua história, né, e não com a situação de conflito que ela vivencia no território, eu acho que é uma estratégia muito importante, né? Por isso que eu insisto muito, nós estamos falando isso hoje aqui no Brasil, mas é um desafio a se construir. A saúde mental precisa pensar novas estratégias que abordem coletivamente os territórios, né? E é uma construção ainda por se fazer, né? E precisamos, sem negar o conhecimento, ser obscurantista, longe disso de negar os avanços da psicofarmacologia ou da psiquiatria no sentido biomédico, que tem o seu lugar e tem as suas indicações, mas entender que o sofrimento mental está muito além da doença. E não é pensando doença que a gente vai conseguir melhorar a vida das pessoas nessas situações, né? Bom, sigamos falando sobre estratégias, então. Doutora Sama, a senhora e a sua equipe enfrentam vários desafios no cuidado a pessoas com transtornos mentais. Entre eles estão a falta de profissionais especializados em saúde mental e as dificuldades de acesso a insumos. Quais alternativas vocês encontraram para superar esse tipo de desafio? Well, out of the training of each and every person who works in the field of mental health in Palestine is that we support them to seek help when they feel that they need it. There are several networks for peer supervision, for peer support among health and mental health professionals. We saw in Gaza that health professionals, including mental health professionals, are targeted
the health system collapsed from the first months of this attack. I know 13 people that I trained personally in Gaza who lost their lives, and everyone else is displaced and they lost family members. They have kids who are amputee now. So the situation is very dire. And we try to provide them with a hotline if they want to talk to colleagues outside Gaza. There are many limitations now on movement to Gaza if mental health professionals from neighboring Arab countries or from the West Bank want to go and help. We understand that with no safe place, under bombardment, with the absence of basic needs, it's impossible to provide adequate mental health response. But at least those who are now on the ground, who are helpers on the ones, I call them wounded helpers. They are wounded themselves, but they have been helping others. We try to support them by phone calls, by meeting some essential professional needs when they ask for medications, they ask for certain kits and manuals that they want to apply. So the crisis is not new to Palestinian professionals, but this scale is very high. And I want to say something regarding what Dr. Antonio just mentioned about the flood situation in Brazil. I think there are some similarities and some differences. So, of course, the collective experience is similar. The sudden loss of lives and the grief reaction is similar. But the fact that political trauma is man-made and deliberate, while the flood is something else, it makes a big difference in people's reaction. And in our interventions, we need to take that difference into account when we plan our interventions. That is why I argue that in Palestine, in the Palestinian territories, and for international NGOs who want to help Palestinians, they need to understand the political implication, and we need to dare to be political in our interventions, to address the political, what we suffer from is not only social determinants of health, but also political determinants of health, and we need to speak about this. Tanto o senhor, Dr. Antônio Jorge, quanto a doutora Sama comentaram a importância do coletivo no tratamento e também citaram a questão do não uso do medicamento. Existem outras alternativas que a gente pode citar aqui? Vamos primeiro agradecer muito a intervenção da doutora Sama e dizer que há uma coincidência de princípios e uma concordância absoluta dessas diferenças, né, entre o que acontece num território ocupado e as nossas dificuldades aqui, sejam elas da pobreza, do racismo, das catástrofes climáticas, né? Nós precisamos, sim, de ferramentas não médicas, né? Acho que isso permeou toda a nossa conversa aqui. Eu diria que até por um imperativo epidemiológico, porque o número de pessoas que sofrem, do ponto de vista emocional, é um número muito grande, avassalador, né? Como eu disse, os anos perdidos de vida por incapacidade são majoritariamente ligados a transtorno mental, né? Então, nós não vamos resolver isso com os nossos especialistas. Nós não temos sequer profissionais em número suficiente para oferecer a essas pessoas uma escuta qualificada, que dirá tratamento com estratégias mais efetivas. Então, a busca de ferramentas junto à sociedade, né? A busca de alternativas à mera medicalização do sofrimento, né? Que não transforma a vida das pessoas, muitas vezes normaliza o sofrimento, né? É fundamental, né? Mas eu confesso que esse é um desafio de grande magnitude, que nós iniciamos, de certa forma, com uma visão mais ampla, né, dessa necessidade de novos approaches, para além do approach médico, mas que é uma coisa em construção. Me angustia bastante que nós ainda tenhamos muita necessidade de identificação de recursos na sociedade, de criação de estratégias e principalmente estratégias que possam ser
coletivas e massivas, né? Acho que um segredo, ou um caminho, não é segredo, mas um caminho que a gente tem que buscar é a escola, é a saúde na escola, né? Porque até esses aspectos da consciência cidadã, da politização, né? De que entender que muitas vezes o sofrimento decorre de contradições sociais, é a escola o lugar para adquirir essa consciência desde criança, né? Então, eu acho que nós temos que ter estratégias muito fortes de mão dadas com a educação para ter gerações mais saudáveis mentalmente no futuro, né? E pensar que os profissionais precisam cada vez mais entender o seu território, escutar o seu território e com humildade, porque nem sempre o nosso saber técnico muitas vezes se arroga uma verdade absoluta, né? E ter a humildade de identificar saberes populares e dispositivos no próprio território que podem ser tão ou mais úteis do que uma abordagem psicoterápica tradicional ou uma medicalização, né? É um caminho, é uma construção de consciência para nós profissionais também. Precisamos ser transformados também, né? Nessa visão mais politizada do sofrimento mental. Doutora Salma, existem estratégias de cuidado em saúde mental que a senhora acredita que sejam universais, estratégias que podem ser implementadas também aqui no Brasil e em outros diversos países? I want to mention something that I learned from the Brazilian Paulo Freire. I want to mention that oppressive situation does not only damage individuals, it damages the social fabric between individuals. It damages the person's perception of the collective self, the relationships with other people. It makes people internalize oppression. And you mentioned dialoguing, and de-ideologization and conscientization are just a few interventions that are suitable to heal the damaged and broken social fabric when the trauma comes from oppression, when the trauma is deliberate. And I think this is universal. We realize it because we feel it on our skin here in Palestine. But when I read Paulo Freire, I understand that he had the same realization coming from the oppressive reality that he lived in. When I read Frantz Fanon, I see similarities in this kind of thinking. So I think that people who work in oppressive situation, they need to take care not only of the individual, but the relationships between individuals and the social fabric. And that's why we need to adopt and add to our toolkit, which has some effective tools in the treatment of individuals. We need to enlarge this. We need to recruit things that are helpful for the treatment of the broken tissue of the society. And the way I see the situation in Palestine, I don't agree, and I criticize the research that was made by the World Bank and some other NGOs that say 71% of people in Palestine have depression. I think that the social fabric in Palestine is severely affected and well-being is impaired. There is a lot of psychological pain that is not necessarily a disease. And I view the Palestinian people as wounded people. And I think we need to promote a healing process that should be facilitated by mental health professionals, but everyone else in the helping profession can join this effort. We want educators, we want a cultural and community leaders, we want general doctors and counselors to join this effort. And I think that this applies to Palestine, but this is a universal lesson that can be learned in other places. O senhor considera que existem outras lições universais? Não, eu acho belíssima a intervenção da doutora Salma, acho que é irreparável, acho que é isso, acho que temos questões que afetam a população global, né? Existem vicissitudes locais, obviamente, determinantes que são distintos, mas essa necessidade muito bem colocada pela doutora Salma, eu acho que ela é uma necessidade
global, né? Eu acho que a OMS começa a se preocupar com isso, com estratégias globais também de saúde mental, menos médico-curativas, né? Menos modelo positivista, entendendo mais a questão biopsicossocial. E insisto, esse é o nosso desafio geracional, talvez, né? Saindo de um modelo focado muito no enfrentamento à loucura para um modelo em saúde mental que seja mais focado em diminuir o sofrimento mental, né? E insistindo mais uma vez que nem todo sofrimento é doença. Então, é um desafio que está colocado globalmente. Acho que aqui para o Brasil, dado que nós temos uma estrutura social ainda muito desigual e muito injusta, essa é uma verdade maior ainda do que para muitos países, né? Agora, doutora Sama, como que as lições aprendidas no cuidado à população da Palestina impactaram a forma como a senhora entende a saúde mental? In many ways, but I want to speak about one of them. I understand that justice is a very important component to well-being and to mental health. And I think that seeking justice is an affirmation of agency and well-being and solidarity for solidarity with people who seek justice is also therapeutic. It can give acknowledgement and validation. That's why I've always been speaking about the importance of international solidarity with the Palestinian people. During this difficult time in Palestine, when for the first time the African legal team brought the situation in Palestine to the International Court of Justice, I realized this as a very important step for the recovery and the healing process of all of those who lost loved ones in very unjust situations. So I think that's another global lesson. How does it affect us as mental health professionals? I think we incorporate this understanding in our work. When I work with victims of torture, we validate their pain, we acknowledge their suffering. Our work is not restricted to healing their trauma, but we also write a professional, medical and psychological report that contributes to the redress, a report that they can take to the court to seek justice if they want. So this intertwining role of the mental health professional between providing treatment and providing testimony, providing accompaniment for those who suffer from the lack of justice, I think this is a unique role that is very common among Palestinian mental health professionals. And I think it is necessary for any mental health professionals working with oppressed population, with refugees, with migrants, with people who suffered man-made atrocities. Doutor Antônio Jorge, como que essa resposta pode refletir na prática dos profissionais do SUS aqui no país? Eu acho que assim, nós acho que não vige no meio técnico dos profissionais uma consciência tão aguda como a doutora Sama está traduzindo aqui para nós, né? Eu acho que nós avançamos em uma percepção biopsicossocial, né? Nós temos uma política nacional de construção de uma grande rede que deve ser uma rede biopsicossocial, né? Uma rede em que as abordagens estão para além de um modelo médico curativo, mas essa visão do profissional enquanto um agente transformador da realidade social, eu acho que ela é vista de forma muito pontual por um ou outro profissional e não como uma linha mestra de atuação, né? Como uma diretiva de atuação. Acho que isso demanda uma maior conscientização, uma leitura cada vez mais sofisticada do sofrimento mental a partir das contradições sociais, né? Mas acho que é um horizonte em construção, né? Eu acho que já há muitas mudanças de atitude no seio dos profissionais, né? E talvez o que a gente precisasse vencer mais rapidamente
é esse preconceito de entender que muitas dessas soluções estão lá no próprio território, né? Ouvindo os dispositivos que existem no território e que, de alguma forma, sabem acolher os seus membros, né? A sociedade acaba provendo soluções entre os seus membros e nós temos que ter sinergia com essas soluções, né? Trazendo o que é necessário do conhecimento científico, mas entendendo que essas soluções que existem também na sociedade devem fazer parte do nosso arcabouço, aí, do nosso conjunto, do nosso arsenal de atitudes terapêuticas, né? Mas eu sou um otimista, eu acho que nós estamos mudando. Tenho insistido muito nesse termo, na reforma psiquiátrica ou na reforma de saúde mental de segunda geração, porque agora a visão é essa, é a visão do que fazer na atenção primária, de como abordar esse dado epidemiológico tão expressivo do sofrimento em saúde mental. Queria, ao me despedir aqui, agradecer muito a oportunidade, o convite do CONASEMES, mas principalmente a honra de poder estar alinhado aqui com a doutora Sam, uma pessoa com tanta capacidade, com tanta experiência, uma bagagem internacional, acadêmica também, e me sinto muito iluminado e agradecido de estar na sua presença, viu, doutora? Nós agradecemos também. Muito obrigada, doutor Antônio Jorge. Doutora Sama, gostaríamos de ouvir as suas considerações finais. Muito obrigada. Well, I'm in gratitude for this opportunity to dialogue. I think it is helpful for us to exchange ideas with colleagues and professionals outside Palestine. I think Palestine is a very troubled place, and yet it's very rich in experience where we can share observations and learn. As we learn from experiences outside Palestine, I think Palestine can provide a lot of experience, and we can generate knowledge from Palestine. And this work of generating knowledge from Palestine should not be restricted to Palestinians. We are open to equal partnerships and collaboration to exchange with colleagues and mental health experts outside Palestine. And that's why I'm very reconnaissant and grateful for this opportunity, Dr. Antônio. Thank you very much. Muito obrigado. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui. Muito obrigada por terem acompanhado essa conversa de extrema importância para todos que atuam pela saúde da população brasileira. A gente se vê.